Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Jennifer Teles. Eu sou a fundadora do portal Gamificação Brasil. Para quem não conhece, ele tem o objetivo de fomentar o mercado nacional de gamificação e deixar soluções e empresas gamificadas brasileiras mais conhecidas. Então, iniciando aqui o nosso papo, vou fazer uma introdução sobre gamificação, só para a gente começar. A gamificação, só para deixar claro, é aquele design focado, a maior ênfase do processo é na motivação humana. Então, a essência é o design focado no humano. Isso significa que a gente leva em consideração que as pessoas dentro de um sistema ou dentro de uma sala de aula têm sentimentos, inseguranças e razões pelas quais elas querem ou não querem fazer certas coisas. Então, com o design da gamificação, a gente busca otimizar seus sentimentos, motivações e engajamento. E hoje a gente vai falar sobre o Octalysis, que é um framework desenvolvido por um dos pioneiros mundiais em gamification, que é o Will Kai-Chao. A minha intenção aqui é falar da maneira mais clara possível, pegar tudo que é complexo e deixar fácil para você entender. Se restar qualquer dúvida, eu estou disponível para a gente conversar e é bem fácil de você me encontrar. Então, vamos para o conteúdo. Esse é o framework Octalysis. Meu Deus, Jennifer, já vi que vai ser complexo. Que tanto de separações, números e ainda está em inglês. Calma, professor, calma, professora. A gente vai destrinchar cada parte e vocês vão entender tudo. O framework está em inglês porque eu quero mostrar para vocês como ele é originalmente. É assim que vocês vão encontrar ele por aí. Mas como vocês são inscritos do congresso, fizeram a escolha de dedicar tempo para vocês se aperfeiçoarem na gamificação, eu vou disponibilizar para vocês ele traduzido já em português. Então, essa é a hora do print, de você salvar essa imagem. E começando, bom, depois de 10 anos mais ou menos de estudos e pesquisas, o Will Kai-Chao, ele notou que existem dois eixos principais organizadores da motivação humana, né? Então, existem dois principais eixos de como a motivação humana funciona, sendo eles: a motivação pode ser aditiva, que gira em torno de recompensas e sentimentos agradáveis, ou subtrativa. Você é motivado por medo, por ansiedade, receio de que algo ruim aconteça. E o outro eixo organizador é a motivação extrínseca, que é quando você é motivado por fatores externos, como dinheiro, prêmios, etc. Ou intrínseca, que é quando você é motivado por fatores internos, como autorrealização, autoestima. Então aqui, no framework, você pode ver muito bem essa separação. Olha só. Cada posição forma uma ponta de um polígono, né? Onde as 4 partes de cima estimulam a motivação aditiva, né? Que são aquelas técnicas que apelam para recompensas e satisfação. E as 4 de baixo estimulam a motivação subtrativa, que são aquelas técnicas que apelam para perda, para ansiedade. Já as da direita são as que estimulam a motivação intrínseca, que é quando você é motivado por fatores intrínsecos, e as técnicas da esquerda estimulam a motivação extrínseca, que é quando você é motivado por fatores externos, como medalhas, no caso da sala de aula pode ser até mesmo a nota. Então, tudo o que você faz, tudo que um ser humano faz, de acordo com o Will Kai-Chao, é baseado em um ou mais desses 8 core drives. A gente chama de core drives, né? São 8 principais separações, 8 principais núcleos. Então, toda gamificação possui pelo menos uma dessas unidades centrais. E eu vou te explicar exatamente cada um desses core drives e vou fazer algumas correlações com outras metodologias. Essas correlações foram feitas pelo professor Sam Adam, doutorando em gamificação e neurofisiologia da aprendizagem. Então, ele possui uma startup que é especializada justamente em aplicar a gamificação em atividades de divulgação científica e educação ambiental. Então, ele pegou o Octalysis e correlacionou com algumas metodologias e chamou isso de Octaschool. Então, esse também é uma dica de um bom profissional para vocês acompanharem o trabalho e seguirem e conhecerem mais, por exemplo, sobre o Octaschool, tá? Que é mais voltado para a sala de aula. O Octalysis, normalmente você vai ver mais materiais dele relacionados a empresas, a negócios. Só que também é possível, porque é um framework de gamificação, a gente sabe que gamificação pode ser utilizada
para vários segmentos. Então, a gente pega esse framework e também adapta com o ambiente. Então, a gente consegue utilizar esse framework dentro de sala de aula. A primeira unidade principal é o significado épico e chamado. Esse core drive é quando a gente acredita, quando uma pessoa acredita que ela está fazendo algo maior do que ela mesma, que ela foi escolhida para fazer algo. Um exemplo disso é quando uma pessoa dedica muito tempo para manter um fórum, para ajudar a criar coisas para uma comunidade, né? Se a gente pensar no Wikipedia ou em projetos de open source, né? Código aberto, software livre, a pessoa não necessariamente está ganhando dinheiro, mas ela está fazendo aquilo porque ela está se sentindo especial, muitas vezes fazendo parte de uma comunidade, né? De um grupo, onde ela sente que está fazendo algo maior que ela. Então, uma das técnicas que você está vendo aí em cima é o storytelling, né? É a narrativa, é a arte de você contar histórias e você envolver o aluno nessa história. Então, você pode criar uma narrativa para que esse aluno se sinta especial, para que esse aluno se sinta fazendo parte de um grupo, para que esse aluno realmente vista a camisa e faça aí o que você tiver listado como objetivo, né? Se for resolver o problema, se for uma atividade em sala de aula, se for uma dinâmica de grupo, enfim, ele precisa se sentir nesse core drive o escolhido para fazer aquela função. Ele precisa sentir que ele está fazendo algo realmente importante, tá? O 2 é o desenvolvimento e realização. O desenvolvimento e realização é aquele impulso interno da gente progredir, de desenvolver habilidades, de superar desafios. Então, a palavra desafio aqui é muito importante, porque quando você ganha uma medalha ou um troféu sem desafio, não tem nenhum significado. Então, essa é a unidade principal que é mais fácil de projetar, tá? É onde fica o que a gente chama de PBL. Não sei se vocês já escutaram falar nesse termo, mas o PBL são os pontos, emblemas e placares de líderes. Então, na teoria, é uma unidade mais fácil de projetar. Só que é importante eu frisar que se você se apegar só a essa parte, você vai fazer uma gamificação que funciona, mas vai continuar sendo uma gamificação mais superficial, tá? Esse PBL é só 7,6% dessa estrutura do Octalysis, por exemplo. Então, esse PBL é conhecido assim, no mercado da gamificação como uma gamificação um pouco mais superficial. Ela funciona, mas a gamificação tem um poder muito grande, né, de criar realmente experiências muito imersivas. Então, a gente pode mergulhar um pouco mais a fundo nisso. E é importante eu comentar que aqui, se você estiver usando só essa estrutura do PBL, você está estimulando somente a motivação extrínseca, que é quando você motiva a pessoa, você está motivando o aluno só dando para ele alguma coisa em troca, né? Então, basear toda a sua motivação em somente motivação extrínseca, pode ser que ela não dure muito tempo, que o tempo de engajamento dela seja menor. Uma gamificação duradoura baseada em motivação intrínseca, que é quando o aluno vai estudar porque realmente ele quer aprender. Não por causa da nota no papel, mas porque ele entende o porquê aquilo é importante. É despertado o interesse real em aprender, em conhecer mais sobre aquele assunto, em resolver aqueles problemas. Então, se você criar uma gamificação só com pontos e emblemas, placar provavelmente vai funcionar, mas é interessante que a gente abra a nossa mente, a nossa criatividade, para adicionar outros elementos para criar uma gamificação consistente que estimule o aluno em diferentes formas. Então é interessante esse equilíbrio, principalmente entre a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. Se você parar para pensar, a gente consegue enxergar isso até na nossa própria vida. Vocês, como professores, provavelmente vocês não dão aula só pela motivação externa, só pelo dinheiro, só pelo salário. Existe um motivador interno em vocês. Vocês gostam de ensinar, ou então vocês sentem que estão fazendo um papel importante para a sociedade como um todo. Então precisa haver um equilíbrio. E na gamificação não é diferente. A gamificação é sobre pessoas. Na unidade 3, o empoderamento da criatividade e feedback, ele ocorre quando os usuários, né, no caso os alunos, as pessoas, estão envolvidos em um processo criativo onde eles precisam descobrir coisas repetidamente e experimentar diferentes combinações.
E além disso, eles precisam receber o feedback daquilo. Então, um exemplo muito clássico que a gente pode ver esse núcleo sendo estimulado é quando as pessoas estão brincando de Lego, né? Então, é algo que você está ali testando diferentes combinações, sempre vai haver algo novo. Por exemplo, se eu fizer, esse é um exemplo até do próprio professor Sanada, se eu fizer uma trilha de gamificação, eu possibilito para que ele chegue no resultado final da minha atividade por vários caminhos. Ele pode escolher que pistas ele quer investigar, por onde ele quer andar. Isso torna a atividade muito mais criativa para ele, né? Para a resolução daquele problema que foi proposto. E é interessante também uma metodologia similar que pode ser utilizada ali junto, é aquela aprendizagem baseada em enigmas, né? Que é quando o aluno tem que usar muito a criatividade para resolver aqueles problemas que você propôs. Então, é uma metodologia que a gente pode casar aí com o Octálides. E a unidade 4, propriedade e posse. Essa é uma unidade em que as pessoas são motivadas porque sentem que possuem algo. Então, quando uma pessoa sente que é dono, ela naturalmente ela quer fazer aquilo que ela possui ficar melhor, ou então ela quer possuir mais. Então, quando uma pessoa gasta muito tempo até personalizando o seu bonequinho, né, o seu avatar, personalizando o seu perfil, você automaticamente se sente mais proprietário daquilo também. Então, uma metodologia interessante para a gente correlacionar com esse Core Drive seria a aprendizagem baseada em projeto, né? O aluno criar um projeto do zero, ele vai identificar um problema, ele vai propor uma solução e ele vai tentar ali criar um protótipo da solução. Então, ele criou aquilo, né? Isso é meu, eu criei, eu gero uma posse, eu vou estudar para defender isso aqui que eu fiz, porque fui eu que fiz, entende? Número 5, influência social e relacionamento. Então, esse é um core drive muito presente nas escolas, na realidade, e é aquele impulso que incorpora ali todos aqueles elementos sociais que impulsionam as pessoas, né? Então, aceitação, inveja, competição. Então, todas essas respostas sociais são estimuladas nesse core drive. Então, quando você vê um amigo com uma habilidade em alguma coisa, ou se ele possui algo muito bom, você é levado a alcançar o mesmo nível. Então, uma metodologia que pode ser associada a esse core drive também é a aprendizagem baseada em times, tá? Então, você pode separar os seus alunos em times, em grupos, né? Então, aí você está criando essa questão de influência social. O meu grupo vai fazer, a gente vai conseguir, a gente vai vencer, a gente vai resolver esses problemas. Então, você acaba ali, pode criando uma competição até saudável entre outros times ali da sala. E a unidade 6, de escassez e impaciência. Então, esse é aquele impulso de você querer algo porque você não pode ter. Então, muitos jogos têm a dinâmica de compromisso, né? Uma dessas técnicas que vocês estão vendo aí. Dinâmica de compromisso é, por exemplo, volte daqui 2 horas para você receber sua recompensa. Você encontra isso em alguns jogos. Então, o fato das pessoas não conseguirem o que elas querem agora estimula o cérebro a pensar sobre aquilo o dia todo. Então, esse core drive foi utilizado pelo Facebook quando ele começou, por exemplo. No início, ele era apenas para Harvard. Em seguida, ele abriu para outras escolas lá de prestígio e depois para todas as faculdades. Então, quando finalmente ele se abriu para todos, muitas pessoas quiseram participar porque antes elas não conseguiam entrar. Então, por exemplo, no ensino híbrido, você pode colocar um prazo para eles entregarem determinada atividade, por exemplo, colocar um cronômetro mesmo para os alunos verem o tempo diminuindo, né? Então, quanto mais o tempo diminui, mais eles vão correr atrás para conseguir achar o resultado daquilo, achar o resultado daquele problema, achar uma solução para o problema que você propôs para a sala. Unidade 7, imprevisibilidade e curiosidade. Então, geralmente, esse é aquele impulso que a gente tem de querer descobrir o que vai acontecer a seguir. Então, se você não sabe o que vai acontecer, é isso que eu comentei, né? O seu cérebro fica engajado, fica pensando sobre isso com frequência. Então, a gente consegue ver isso
Por exemplo, quando a gente está assistindo uma série, que a gente acaba o primeiro episódio e a gente fica querendo colocar o outro episódio para a gente ver a continuação, para saber o que vai acontecer. Né? Então, o nosso cérebro funciona muito assim. Então, uma questão até comentada pelo Sanada é que o interesse do aluno, de acordo com estudos, gira em torno de 6 minutos. Então, como ele faz a gamificação com experiências de ciência, então ele leva alguns elementos e ele deixa coberto com um pano, né? Por exemplo, alguns elementos ele leva e cobre com um pano preto e aí deixa as peças cobertas. Então ele começa a falar sobre um, retira o pano e aí começa a falar quando dá ali em torno de 6 minutos, aí ele passa para o outro pano e tira de novo. Então o aluno, quando ele chega e já vê todos aqueles elementos cobertos, já desperta uma curiosidade nele. O que será que tem ali debaixo? O que será que ele vai mostrar? Qual que será que vai ser o próximo? Então, isso é legal, uma dinâmica interessante. E uma metodologia que pode ser associada ao Octalysis é a aprendizagem baseada em perguntas. Então, aprendizagem baseada em investigação. Você pode fazer um experimento, no caso de ciências, ou se você ensinar geografia, história, você pode pegar um acontecimento, né, colocar um acontecimento que eles tenham que fazer perguntas, que eles precisem dar uma investigada para saber o que aconteceu. Você está mexendo com a criatividade deles. Então eles vão fazer perguntas: por que aconteceu assim? Mas o que aconteceu com essa pessoa depois? Quem foi punido? Como que resolveu? Você está mexendo com a curiosidade deles aqui nesse núcleo. E a unidade 8 é a perda e prevenção, que é aquela unidade central que você está baseando ali na prevenção de que algo negativo aconteça. Então as pessoas sentem que se elas não agirem imediatamente, elas vão perder a oportunidade de agir para sempre. Então, por exemplo, dentro da sala de aula a gente pode colocar o exemplo da avaliação somativa mesmo, não fez, perdeu nota. Então essa é uma abordagem inicial para vocês conhecerem o Octalysis. Tem muito conteúdo ainda sobre o Octalysis, mas essa é uma abordagem inicial. Vocês podem pesquisar mais sobre ele. Existem alguns levels, né, alguns níveis de aplicações do Octalysis. Só que para a sala de aula, isso já vai ajudar bastante. Então, aqui na imagem, como vocês podem ver, vocês têm em torno de 76 técnicas de gamificação. Vocês podem levar para a sala de aula, pesquisar um pouco mais. Vocês sabem agora cada um desses núcleos que estimulam, né, como que a motivação humana é estimulada, né, as técnicas que estimulam a motivação extrínseca, intrínseca, aditiva, subtrativa. Então, é realmente um start para vocês pesquisarem um pouco mais sobre esse framework. E para a sala de aula é isso, é só estudar um pouco mais essas técnicas, definir as técnicas, a motivação que você deseja, sempre lembrando que é interessante essa questão do equilíbrio, e pegar essas técnicas e criar dinâmicas dentro da sala de aula, tá? Então agora vocês também têm referências como Yu Kai-Chao, que é um grande autor, que no site dele fala um pouco mais sobre esse framework. Acompanhe o Sam Adam também, um trabalho de gamificação na educação. A comunidade Game Educar tem feito um trabalho muito bom. E eu acredito que mesmo com uma duração curta, a sua mente tenha se aberto de uma forma mais ampla para a gamificação, né? Então acredito que o papel aqui foi cumprido. Então eu deixo o convite para vocês visitarem o portal Gamificação Brasil e conhecerem mais iniciativas de gamificação que estão acontecendo pelo Brasil. Você pode me encontrar principalmente no LinkedIn e no Instagram. Eu sempre estou disponível para a gente trocar experiências. Então é isso. Muito obrigada, pessoal.